Estamos de volta, né, galera? E vamos agora passar para as atividades, né, dessa parte aí e buscar, né, sempre trazendo informações para vocês, como fazer as atividades. E sempre eu vou estar falando para vocês, leitura é importante. A leitura da apostila, a leitura de um livro didático. Então, vamos ler, vamos buscar informações. Tá? E agora nós vamos falar um pouquinho das rochas que são formadas a Terra. Né? Nós temos as rochas magmáticas, nós temos as rochas sedimentares, né? Essas rochas que vêm ou da parte superior da Terra, ou vêm lá da parte inferior da Terra. Então, as magmáticas e as rochas vulcânicas, por exemplo, né? Elas têm uma conotação diferente. O próprio nome está falando, as magmáticas vão formar o magma. Então, nós vamos lembrar dos vulcões, né, que estão lá no centro da Terra. E essas rochas vão formar as nossas rochas que estão para fora da Terra. Então, quer dizer, quando solta a lava da Terra lá, ela vai formar as pedras que vocês encontram, né? Então, a gente tem o granito, nós temos aí vários tipos de pedras que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. E nós temos as rochas sedimentares, que é nada mais do que o acúmulo de partículas das rochas magmáticas, das rochas sedimentares, das rochas metamórficas, né? E as sedimentares e metamórficas é a mesma coisa, tá? Por que sedimentares e metamórficas? Sedimentares são partes das rochas que vêm lá do centro da Terra. E as metamórficas sofreram modificações. Então, sedimentares e metamórficos sofrem modificações. Tá? Aí vem um desenho na sua apostila mostrando justamente essas transformações que as rochas vão sofrendo. E do lado vem os tipos de rochas que são formados, certo? Granito e tudo mais que a gente tem no mundo aí, tá? As rochas metamórficas, por sofrer transformações, elas promovem camadas, né? E vão formar a camada da litosfera, tá? E isso é graças ao calor e à alta pressão que ela sofre no dia a dia, ou as transformações que ela sofre no dia a dia, tá? Aí, prosseguindo aí, nós temos as transformações sendo mostradas, né? Eu não vou ficar falando muito para vocês sobre isso não, que está tudo desenhadinho para você aí, tá? E aí, de repente, observando o outro desenho a seguir, né? É um esquema, né, que é da formação dessas rochas, tá? Às vezes a gente não nota isso no nosso dia a dia, porque nós não temos contato com vulcões, contato com erupções desses vulcões. Mas a gente vê em alguns vídeos, a gente vê em algumas reportagens, né, do dia a dia que a gente trabalha aí, tá? E essas rochas, elas produzem uma riqueza mineral e é limitada, tá? Então, nós sabemos que isso vai acabando. Se a gente não proteger esse nosso meio ambiente rochoso, nós também não vamos ter no nosso dia a dia para usar ferro, alumínio, o cobre, tá? Que são originados dessas rochas aí, são extraídos desse ambiente rochoso, tá? Portanto, agora nós vamos passar para a atividade. Lembrando de assistir os vídeos, porque você vai precisar para responder às atividades, tá? Na atividade 1, está perguntando para você como são classificadas rochas, né?
a partir das transformações que ocorrem com ela dentro da litosfera. Tá? Como que elas são classificadas? Então, nós já demos essa classificação lá em cima, lá. E é só voltar na apostila e você vai ter essa classificação. Na atividade 2, como são chamadas rochas que têm um acúmulo de partículas, né, vindo de outras rochas, que a gente chama de intemperismo. Intemperismo significa as transformações que essas rochas vão tendo. Então, como é que chama essas rochas? É só colocar o nomezinho dela aí. É claro que já está sendo explicado lá em cima também. E agora vem uma novidade, né? Os fósseis são restos e indícios de seres vivos. Então, vocês já viram falar de fósseis, né? Então, os fósseis é quando um animal, lá milhões de anos atrás, morre, né? E aí ele é coberto com granito, é coberto com uma rocha sedimentar, uma rocha vulcânica, ele se transforma em um fóssil, certo? Então, isso é um fóssil. Então, são seres ou indícios de seres do passado, que foram preservados de maneira natural ao longo de milhões e bilhões de anos. A descoberta e a coleta desse fóssil é muito importante para o estudo de um período da história. Então, quer dizer, quando a gente quer estudar a história, a gente recorre aos fósseis. Tá? Em que tipo de rocha geralmente encontramos a maior parte dos fósseis? Então, na sedimentar, na vulcânica. Então, que tipo de fóssil? É só colocar o nomezinho aí. É claro que se você assistir o vídeo, você vai ter realmente essa resposta aí. E que nome recebe as substâncias naturais que compõem o magma? Então, que nome que recebe essa substância? É uma substância X, é uma substância Y, né? E agora vem um textozinho sobre o Cristo Redentor. Quem conhece o Cristo Redentor está localizado lá no Rio de Janeiro, basicamente lá no Corcovado, né, na região do Corcovado. Ele foi construído de concreto, né, armado e em pedra-sabão, certo? Por que em pedra-sabão? Essa rocha foi escolhida por ser fácil de manipulação. Então, quando foi esculpido, foi transformado em Cristo Redentor, né, aquela imagem, eles usaram a pedra-sabão, que é uma rocha fácil de fazer esse trabalho aí. Ela tem uma resistência também aos efeitos naturais, né? Ao vento, à chuva, tal, né? Já que foi resultante da modificação de outras rochas. Então, essa rocha foi resultante essa é a informação importante para vocês. Resultado da modificação de outras rochas, né? Submetida, é lógico, a temperaturas altas e pressão elevadas. Com certeza, podemos dizer que a pedra-sabão é um exemplo de que rocha? Outra vez, só para você colocar o nome da rocha que compõe a pedra-sabão. Tá bom? Então, agora a gente vai dar uma pausa, né? E depois a gente retorna passando para outra aula aí, tá?